Hoje a gente vai falar sobre um mangá coletânea chamado Under Execution, Under Jailbreak, Under execution, under jailbreak. ou em português, Sob Execução, Sob Fuga da Prisão. É escrito e ilustrado diretamente pelo Araki. Primeiramente eu devo dizer que, como é uma coletânea, são várias histórias, e como o Araki não falou nada sobre, a gente não sabe se todas as histórias aqui são canônicas ou ligadas de algum modo ao universo de Jojo. Muitas das histórias aqui são basicamente experimentos do Araki, histórias menores que ele não desenvolveu ou simplesmente escolheu esse mangá para poder testar novas ideias. Eu vou explicar isso melhor conforme eu for analisando as histórias. O primeiro capítulo me lembra bastante o filme 1408, e vocês vão entender o porquê. O capítulo 1 começa com esse sujeito sendo julgado no tribunal como culpado da prisão perpétua e também logo em seguida ele na prisão gritando a própria inocência, mesmo ele afirmando saber que ninguém vai lhe dar ouvidos. Ele também afirma ser um grande mentiroso e hipocritamente odiar quando mentem para ele. Depois disso, ele volta sua atenção para dentro da cela, onde percebe que tem um interruptor ali e acha um pouco estranho o fato de que nessa prisão os próprios prisioneiros podem acender e apagar as luzes a qualquer hora. Ele vai ligar o interruptor, mas assim que liga vê que tinha abelhas ali, e assim ele é picado e grita pela ajuda dos guardas, mas é ignorado. E ao voltar sua atenção para a sala iluminada de qual ligou os interruptores, ele acha bem estranho, porque ali é praticamente uma casa de luxo. E apesar disso, ele decide aproveitar um pouco as coisas, já que ali tem inclusive comida. Ele vai até ali uma sopa onde tem uma colher, mas assim que ele tenta comer, ele nota que na verdade essa colher está furada, ou seja, basicamente inútil para comer a sopa. Ele então morde um peixe, mas a espinha do peixe simplesmente gruda no rosto dele, de modo que fura completamente, mutila a boca dele. Ele cai da cadeira, a cadeira imediatamente se desmonta, furando ele no processo. Depois disso ele nota que tem um buraco na parede, imediatamente pega a colher para poder tentar abrir mais o buraco e escapar daquele lugar. Mas assim que começa a fazer isso, ele tem os dedos mutilados e percebe que ali na parede tinham posicionado um moedor de carne, perfeitamente posicionado para poder machucar a mão dele. Por causa do ferimento, ele tenta se deitar no sofá para poder tentar se recuperar, mas o sofá também era uma armadilha. Enquanto está preso nas molas do sofá, ele percebe que tem ali um aparelho elétrico conectado a um pedaço de carne que está conectado ao sofá, e a carne na ponta atrai ratos. Ou seja, se os ratos puxarem muito, basicamente eletrocuta ele. E aqui a gente vê uma coisa bem característica dos outros mangás de Jojo, é os protagonistas sendo inteligentes, criativos. E o cara basicamente joga os próprios dedos que tinham sido mutilados para atrair os ratos e aí fazer eles pararem de puxar carne. Eu não teria conseguido pensar nisso a tempo. Como o aparelho elétrico de fato eletrocutou o negócio e fez basicamente explodir, aquele buraco na parede abre um pouco mais e ele nota que as paredes ali realmente não são muito fortes. Mas quando ele vai para sair dali, ele nota que tem uma abertura na parede. Basicamente o espaço perfeito para cair uma lâmina. Ele então, percebendo a armadilha, não sai. E é aqui que essa história me surpreendeu um pouco, o final dela eu fiquei um pouco confuso, mas eu também gostei. Porque basicamente tem um pulo no tempo, um time skip, e mostra que ele ficou 50 anos ali naquela sala, parado, tentando achar uma forma de fugir. E o mangá mostra ele sentado numa cadeira, olhando para aquela abertura.
Essa história é basicamente 1408, só que com umas armadilhas de jogos mortais. E minha opinião sobre ela é que eu gostei bastante, mas eu também fiquei meio confuso, já que Araki não explicou a origem de nada aqui, se é sobrenatural, se foi alguém que deixou. É muito confuso, mas eu não vou tentar criar uma lore para isso, porque eu não acho que o Araki criou isso pensando exatamente numa história fixa ou coisa por trás. Mas devido ao fato dele explicar o crime que ele cometeu, que foi uma coisa bem horrível, dá a entender que aquilo é uma espécie de punição, uma espécie de purgatório para ele. Mas eu também não vou supor nada, porque, como eu falei, a gente não sabe se isso se passa no universo de Jojo ou em um universo separado. O capítulo 2 se chama Dulce e o seu mestre, e essa história me lembrou de quanto que parece que o Araki odeia cachorro, mas ama gato. A história começa com essa mulher deitada em um barco e também esse gato chamado Dulce. Ele tem um pouco de dificuldade, mas consegue furar uma garrafa de água e beber um pouco. A gente também vê esse maluco chamado Masago e ele se culpa bastante, já que aquela mulher que estava lá fora estava com ele e caiu no mar e se afogou. E como ela se afogou na hora que o iate bateu numa rocha, eles atualmente estão perdidos há 6 dias no mar e como o rádio molhou, ele também não tem como pedir ajuda. Masago busca conforto no gato, já que ele tem bastante carinho por ele. E também ele se anima mais e coloca essa roupa ridícula no gato dele, que parece bem desconfortável. E Dulce vai escolhendo as entradas do sofá, acha uma balinha, na qual Masago tenta pegar e imediatamente comer, coisa que qualquer um faria. E para resolver isso, Masago decide tirar na sorte usando 2 dados. E o que Dulce ganha, mas ele simplesmente ignora, fala que o gato não entende os números e tenta comer a bala. Mas o Dulce consegue ser mais rápido e consegue comer a balinha. E aí o Masago fica puto, ele xinga o gato, dizendo que o nome dele vai passar a ser Malhado de Merda, como se o gato entendesse. E quando isso não faz efeito nenhum, ele ataca o gato fisicamente e acaba se machucando. E quando ele sai para a parte de fora do iate, ele vê que o corpo da mulher caiu no mar e foi devorado por tubarões, o que deixa ele meio decepcionado, já que ele ia fazer coisas com o corpo dela. E aqui termina a parte 1 da história. Então, já que a parte 1 terminou aqui e o vídeo já está consideravelmente longo, eu trago a parte 2 se esse vídeo tiver bastante visualizações. E também minha conta do Pinterest foi desativada, então aquele link antigo já não funciona mais.